Estamos de volta com mais um vídeo, né, para a TV CRES. Eu sou Carla, né, agente fiscal do Conselho, e hoje nós vamos tratar sobre a Resolução 512 de 2007, que é uma resolução que trata da reformulação de normas do exercício da fiscalização, né, profissional no conjunto Cefes-CRES e atualiza a Política Nacional de Fiscalização. Então, os conselhos de fiscalização no âmbito do serviço social, né, surgiram no início da regulamentação da profissão, a partir dos anos 57, 62, né, foi aquele período de início, e a partir dos anos 70, 80, viu-se a necessidade de também reformular a Política Nacional de Fiscalização, a forma de atuar a fiscalização do conjunto Cefes-CRES, né, que no início era Cefaz e CRAS. Por que isso? Né? Porque também a profissão foi se reformulando, né, no âmbito político e viu a necessidade de um pensamento estratégico das ações do conjunto. Né? Então, cada CRES não podia fazer sua ação de fiscalização de qualquer forma. Era necessário estabelecer normas, né? Porque nós somos uma autarquia federal, uma instituição pública que tem certas regras que a gente precisa seguir, e a partir disso surgiu a necessidade também de fazer essa reformulação, né? O conjunto representativo da categoria dos assistentes sociais fizeram diversos debates, né? E viu essa necessidade, porque a primeira lei, na verdade não é lei, mas documento orientador foi de 99 no âmbito da fiscalização, e aí em 2007 foi aprovada, né, essa resolução 512 com uma nova reformulação, né, e agora essa reformulação foi pautando principalmente as ações políticas e educativas, né, a atividade do Conselho, porque o termo fiscalização assusta, né, nós temos essa principal função, que chamam até de ação de polícia, né? Mas o conjunto Cefes-CRES, no âmbito do seu desenvolvimento, das discussões que foram feitas, né, enfatizaram a ação educativa, né, político-educativa, no âmbito de suas ações. Uma nova forma de atuação, né, da fiscalização no conjunto Cefes-CRES, em todos os CRES, tá? Então, ela traz as ações que devem ser realizadas pela Comissão de Orientação e Fiscalização dos CRES, como é que essa comissão deve ser formada, quais são as ações que os agentes fiscais devem realizar, né? Porque, como eu falei, houve um processo de estruturação da fiscalização nos conselhos, e antes também no início quase não tinha agente fiscal. Então, a partir de 99, 2000, os anos 2000, começou a se inserir os agentes fiscais nos CRES, né? E no ano de 2009 houve um concurso nacional, que aí houve realmente um aumento no número de agentes fiscais, que atualmente nós temos cerca de 70, não tenho o número exato agora, mas no Brasil todo nós temos cerca de 70 agentes fiscais, tá? Então vamos começar daquela mesma forma. Eu leio uma parte da resolução, destaco, explico um pouquinho e aí nós vamos conversando, né? Então no início, como é que essa resolução ela é diferente um pouquinho das demais, porque tem a resolução que faz todo esse processo de disposição, né, de como é que deve ser feito, como é que funciona a Comissão de Orientação e Fiscalização, e depois ela traz a Política Nacional de Fiscalização, né, que é outro instrumental que orienta também as ações do conjunto Cefes-CRES no âmbito da fiscalização. O artigo 5º diz o seguinte: compete aos CRES fiscalizar o exercício da profissão da assistente social em seu âmbito de jurisdição, assegurando a defesa do espaço profissional e a melhoria da qualidade de atendimento aos usuários do serviço social. Esse artigo ele remete-se à lei de regulamentação da profissão, que já fala isso, que é a função dos conselhos fazer a fiscalização. Mas ele destaca o quê? A defesa do espaço profissional e a melhoria da qualidade de atendimento. Então, não é apenas a preocupação com a fiscalização no sentido de punição daquele profissional, tá? É no sentido de defesa do espaço dele, se tiver alguma irregularidade, né? Como a gente já
discutiu em outras resoluções que a gente tem, né, e é que podemos discutir mais à frente, a defesa desse espaço que tenha condições de trabalho, né, tudo adequado para o trabalho do assistente social conforme a nossa legislação, e também que esse espaço, que tudo isso contribua para uma qualidade do atendimento aos usuários, porque o foco também é o usuário, que ele tem o direito de receber um atendimento de qualidade, né? Então, o parágrafo 1º do artigo 5º diz o seguinte: a ação fiscalizadora dos CREs deve ser definida em conformidade com a Política Nacional de Fiscalização do Conjunto Cefes-CREs, que é a que vai estar no final dessa resolução, né? Articulando-se as dimensões afirmativa de princípios e compromissos conquistados, político-pedagógica, normativa e disciplinadora. Então, essas 3 dimensões, elas são referências para a atuação da fiscalização do conjunto Cefes-CREs. Então, a defesa, né, a afirmação dos princípios e compromissos que já conquistamos, os direitos da categoria, né, a defesa desses direitos, a dimensão político-pedagógica, que são ações preventivas, né, de orientação à categoria, como é que deve agir, como é que deve fazer determinado documento. Então, são várias questões nesse sentido, né? Todos os dias estamos recebendo dúvidas dos profissionais e a gente faz todo esse trabalho. E a normativa disciplinadora, porque nós temos normativas, código de ética, né? Código processual de ética, as nossas legislações que, se violadas, nós temos que, de alguma forma, né, fazer a nossa ação de defesa desses documentos e legislações da profissão, né? A defesa da profissão mesmo, porque infelizmente, como nós sabemos, é algo cultural, histórico, né? Infelizmente a nossa profissão não é tão valorizada em determinados ou vários espaços profissionais. Então nós temos que estar sempre afirmando e defendendo a nossa profissão, que é uma profissão de nível superior, super bem regulamentada, mas infelizmente outras profissões, né, ou instituições mesmo não querem respeitar essas legislações que a gente tem. Tá? Então, o parágrafo 2º, né, do artigo 5º ainda diz: a execução da fiscalização se faz em relação ao exercício profissional dos assistentes sociais e as pessoas jurídicas que prestam serviços específicos do serviço social a terceiros. Então, o que é que a gente faz no âmbito da fiscalização quando a gente faz uma visita? A gente realmente vai fiscalizar o exercício profissional daquele assistente social. De repente, aquela pessoa se identifica como assistente social, mas ela não é assistente social. Então, isso está irregular. Então, a gente tem que fazer a notificação à instituição, ao profissional, pode aplicar multa, né, dependendo do caso, fazer outros encaminhamentos jurídicos, a Polícia Federal também, nesse caso, por ser um crime, né, na esfera policial, né? E as pessoas jurídicas que prestam serviço específico do serviço social também, né? Temos aquelas questões em relação à assessoria e consultoria do serviço social, que são pessoas jurídicas, e as instituições também devem garantir as condições de trabalho para o assistente social, certo? O artigo 6º diz o seguinte: para a realização da função precípua estabelecida pelo artigo 5º, né, que nós lemos agora, os CREs deverão manter em caráter permanente uma comissão de orientação e fiscalização, COF, formada no mínimo por 3 membros assim constituída. Então, às vezes a gente fala muito COF, né? No âmbito do Rio Grande do Norte é COF, tá? Em alguns outros CREs, eles chamam de SOF, que é um Serviço de Orientação e Fiscalização. Então, acaba tendo uma divergência nesse sentido, mas é a mesma coisa, né? A mesma comissão permanente, né? Uma comissão que tem que sempre existir no âmbito do CREs, né? Ela não pode deixar de existir, sempre tem que ter, no mínimo, um agente fiscal e conselheiros para dar encaminhamento às ações de fiscalização no âmbito do CREs, tá? Então, essa comissão, que é a COF, ela deve ter, no mínimo, um conselheiro, que é ou conselheira, né? Que deve ser o coordenador, coordenadora da comissão, agentes fiscais concursados, né? Então, o Conjunto Cefes-CREs também defende que os agentes fiscais sejam servidores da instituição, concursados, né? Por exemplo, eu sou aqui no CRES-RN, no momento, infelizmente, só tem eu como agente fiscal, mas futuramente, né? Pretende-se fazer concurso público para
com mais vagas para ocupar essas vagas que a gente tem, tá? E em terceiro, né, assistentes sociais inscritos no CRES, em pleno gozo dos seus direitos, a convite da direção do CRES, tá? Então, o que quer dizer isso? São os assistentes sociais de base, da base que a gente chama, né? Então, esse profissional ele tem que estar ativo, inscrito no conselho, ativo, e em dia com anuidade para poder participar das comissões, e nesse caso aqui da comissão COF, né, que a gente chama. Então, a COF, ela atua realizando todas essas ações da fiscalização, né? E geralmente se reúne de 15 em 15 dias aqui no Rio Grande do Norte. Às vezes a gente não consegue devido à quantidade de demandas dos próprios conselheiros, né? Que trabalham em seus locais diferenciados, eles não trabalham no CRES. No CRES é uma atividade militante que eles disponibilizam no seu espaço, né? O agente fiscal, sim, ele é dedicação exclusiva no sentido de desempenhar sua atividade no âmbito do conselho enquanto trabalhador. Então, de segunda a sexta, o agente fiscal está no CRES fazendo as atividades de orientação e fiscalização, tá? Então, pulando um pouquinho, tá? Nós vamos direto agora para o artigo 9º, que ele diz o seguinte: para a execução e concretização da atuação técnico-política da COF, os CREs deverão priorizar ações que viabilizem meios e recursos financeiros para a estruturação de um serviço de orientação e fiscalização integrado por agente fiscal e funcionários administrativos que responderão pelas demandas rotineiras do setor em cumprimento ao plano de ação definido pela COF e pela sua organização administrativa, sempre sob a direção dessa comissão. Então, isso quer dizer o quê? Como a nossa função precípua é a fiscalização, então os CREs devem ter um olhar especial para essa comissão, garantindo que ela sempre esteja em funcionamento, que tenha os materiais, as condições básicas de trabalho para desenvolver as suas ações e a parte financeira também, né? Todos os anos é feito um orçamento do que deve ser comprado, o que se necessita, a manutenção, as visitas que são realizadas, as atividades, seja um seminário, alguma outra coisa. Isso deve ser feito todos os anos e também o planejamento dessas ações, né? Então, a gente tem que ter sempre esse processo de organização, de planejamento para desempenho das funções e isso deve ser garantido no âmbito dos CREs, tá? O artigo 10 diz o seguinte: as atividades exercidas pelos integrantes da Comissão de Orientação e Fiscalização terão caráter voluntário e não serão remuneradas, exceto quanto os agentes fiscais, que é o que eu já falei anteriormente. Os conselheiros não recebem nenhum valor por estar à frente do conselho, né? E os assistentes sociais de base que também comporem a COF também não receberão nenhum valor, a não ser que ele desempenha alguma atividade para o conselho. Por exemplo, é necessário a gente fazer uma visita no interior, vai ter que dormir lá e no outro dia para continuar as ações. Então, o CRES tem que pagar o valor do deslocamento, seja de ônibus, de carro, né, que seja alugado, alguma coisa assim, e o hotel que essa pessoa vai dormir e a alimentação. Então, tudo isso é a despesa do CRES porque é uma atividade ligada diretamente à instituição, né? A pessoa está participando porque houve a disponibilidade, houve a escolha dessa pessoa e aí ela recebe uma diária, dependendo do que for, para que ela se mantenha naquele desenvolvimento daquela ação, representando o conselho, tá? E os agentes fiscais não, por serem funcionários, eles têm que receber o salário, né, todos os meses do conselho, tá? Então, o artigo 11, ele vem dizer o quê? Compete à COF. Então, ele vai trazer, eu não vou ler todos, tá, gente? Porque são muitos. Então, a gente vai demorar muito tempo nesse processo também. Mas quais são as principais funções? Né? A COF, ela se reúne em grupo, né? Todos os seus componentes, agentes fiscais, conselheiros, assistentes sociais da base, para discutir as demandas que chegam no conselho, né? Então, a gente se reúne, faz a discussão dessa demanda, às vezes solicita um apoio jurídico, né, de como a gente deve encaminhar. A gente deve solicitar uma reunião com aquela direção, a gente deve encaminhar um ofício para o Ministério Público, um ofício para a instituição. Então, tudo isso cabe à comissão decidir, né? Então, a gente vai executar a política nacional, né, de fiscalização
e fazendo todo esse processo de articulação, reunião com outras instituições, reuniões e articulação com outras comissões no âmbito do CRES, né, fazer esses momentos de orientação para a categoria, desenvolver materiais. Então aqui no texto está de uma forma bem longa, né, bem complexa, digamos assim, mas de modo geral são essas atividades, né, discutir cada ação, cada demanda que chega, as visitas que são realizadas, planejar as visitas de fiscalização, as ações, né, ficar de olho nos editais e concursos públicos, processos seletivos. Então, tudo isso a gente faz no dia a dia, né? Convocar assistentes sociais para a gente conversar, fazer as orientações, várias orientações que vocês veem nos nossos canais de comunicação. É a COF que desenvolve, né, de orientação para a categoria. Então, tudo isso, né, faz parte das atividades da COF. Enquanto comissão, a comissão decide o que é feito, né? A deliberação tem que ser da comissão. Todo mundo tem que chegar num consenso. Realmente vamos fazer o seminário tal. Então, todo mundo chegou ao consenso que vai fazer aquele seminário. Se não tiver consenso, não tiver como resolver, então a gente não dá encaminhamento, né? A depender da situação, tá? Então, continuando, vamos pular para o artigo 12, né? Então, o artigo 12 diz o seguinte: os agentes fiscais serão contratados mediante concurso público pelos CREs, através de processo seletivo, devendo ser necessariamente assistentes sociais, em pleno gozo de seus direitos, sendo vedada a contratação daquele que esteja respondendo a processo disciplinar ou ético, tá? Então, os agentes fiscais, eles devem ser concursados, né, passar por processo de concurso, né, e o agente fiscal é um requisito primordial que ele seja assistente social, tá? Então, para você fiscalizar o assistente social, você precisa ser assistente social, né, de formação, tá? Então, é importante isso, que ele também esteja inscrito no CRES. Se ele passar no concurso, ser chamado, ele possa atender a todos esses requisitos e ser nomeado para aquele cargo, tá? O parágrafo 1º do artigo 12 diz o seguinte: o agente fiscal é um profissional cuja função compreende atribuições políticas, técnicas, operacionais, com vistas à consolidação do projeto político do assistente social. Então, o agente fiscal, ele é um profissional, né, que liga diretamente, ele é uma ponte, digamos assim, ele se liga diretamente à categoria, porque está todos os dias no CRES para atender as demandas, seja por telefone, e-mail, presencialmente. Apenas nesse momento da pandemia que a gente não está agora atendendo presencialmente, mas sempre a gente está lá no CRES, né? E ele recebe essas demandas da categoria e passa para a comissão, a COF, para ser discutida. Então, ele é uma ponte entre o conselho e a categoria, tá? Então, ele tem todo esse papel no âmbito do conjunto, que é fazer as orientações políticas, né, técnicas. Então, realmente tem um papel principal no âmbito da fiscalização do conjunto Cefes-CREs, né? E é bom ressaltar também que nos últimos anos as gestões, né, do Cefes têm investido em capacitação para os agentes fiscais, né, melhoria de condições de trabalho nos âmbitos dos CREs para os agentes fiscais. Então isso ajuda bastante e fortalece, na verdade, né, o trabalho dos agentes fiscais e também da Política Nacional de Fiscalização, tá? O artigo 13, ele traz o que compete aos agentes fiscais, tá? Então, lá em cima a gente viu o que compete à COF e agora o que compete aos agentes fiscais. O agente fiscal, como eu já falei, ele faz todo esse papel de ponte, né? Atende os agentes sociais, principalmente, e leva para a COF. Além disso, a gente desenvolve as principais funções, né, administrativas internas e externas, como, por exemplo, a realização das visitas de fiscalização, né, as orientações, desenvolvimento de documentos também. A gente tem os instrumentais, né, específicos que são utilizados pelos agentes fiscais durante as visitas. Participamos das reuniões das comissões, né, a gente pode propor alguma atividade para o conselho, algum ofício que seja necessário a gente elabora. Então, são várias atividades também que o agente fiscal pode
está realizando, né, no âmbito da comissão dessa forma, tá? Então, tudo que chega à COF passa pelo agente fiscal, né, e a comissão para que seja deliberado e dado encaminhamento àquela demanda, ok? Pronto, vamos pular agora para a parte dos instrumentais da fiscalização. Então, os nossos instrumentais, né, dos agentes fiscais, no ano de 2017, houve uma modificação. Por isso que quando vocês abrirem a resolução, talvez vocês encontrem uma parte que está riscadinha, porque houve uma modificação. Então, quais são os instrumentais que a gente tem? Nós temos um relatório de visita, né? Esse relatório é um formulário, digamos assim, são algumas perguntas que a gente faz aos agentes fiscais durante a visita de fiscalização, certo? E nós temos o termo de visita. O termo de visita é o documento que a gente anota se tem alguma irregularidade da instituição ou do assistente social, né? Ou dos dois, dependendo. Assina, né? E a pessoa também que está sendo visitada, o assistente social, ele também tem que assinar. Então, esse termo de visita, no momento a gente utiliza 3 vias. Uma via fica com o assistente social, uma via fica com o agente fiscal e uma via fica com a instituição, para ficar registrada que houve a visita de fiscalização naquela instituição, tá? Então, futuramente, né, o Conjunto Cefes-Cresce pretende que a gente utilize um tablet, seja online, a gente faça todo esse processo online, passe também os dados e o material do termo de visita para o profissional de forma online ou então impressa na hora, mas que a gente não faça mais como papel, que quem já passou por visita sabe que a gente utiliza o papelzinho, né, ofício e vai preenchendo à mão, tá? Então, são esses instrumentais que a gente utiliza na hora da visita de fiscalização, ok? Na sequência, nós temos atribuições da Comissão Ampliada de Ética, tá? Então, eu não vou me deter a ela porque ela retrata as atividades que são desenvolvidas pela Comissão Ampliada de Ética, que aqui no CRES-RN nós temos a Comissão Ampliada de Ética e Direitos Humanos, né? Então, nós tivemos até agora um evento sobre o aborto, né, que foi feita, discutida e encaminhada pela Comissão Ampliada de Ética, que também é aberta à participação dos agentes sociais de base, né? Quem tiver interesse é só entrar em contato com a coordenação do CRES, que faz o encaminhamento, e quando tiver novas reuniões, você, assistente social, pode participar, tá? Na sequência do texto, nós vamos ter a Política Nacional de Fiscalização. Então, a Política Nacional de Fiscalização, ela se pauta, como eu falei, né? Naquelas 3, ela vem realmente estruturar o trabalho do CRES, né? No âmbito da fiscalização, trazer uma orientação para que todos os CRES sigam, né? Seja uniforme esse trabalho, tá? O objetivo desse trabalho. E ela também resultou, como eu já falei, de um processo histórico de organização do conjunto, né, de discussões, de necessidade de ter essa estruturação, certo? Então, ela é pautada, como eu já falei lá em cima, naquelas 3 dimensões, tá? Que é a dimensão afirmativa de princípios e compromissos conquistados, né? Que expressa... Isso está no texto, tá? Expressa a concretização de estratégias para fortalecimento do projeto político profissional, da organização política da categoria, né? A gente sempre pede a participação dos profissionais nos eventos, nas atividades de discussão que a gente faz, tá? Esse ano está um pouco diferente por causa da pandemia, mas a gente sempre está realizando. Esse ano a gente realizou bastante eventos online, né? Das políticas públicas e da democracia. Consequentemente, a luta por condições de trabalho condignas e qualidade dos serviços profissionais prestados, né? Então, vivemos também uma época do aumento, né, do conservadorismo, então, o fortalecimento desse conservadorismo e também da precarização das condições de trabalho e das políticas sociais. Então, tudo isso impacta o trabalho do assistente social no dia a dia. Então, é uma luta diária que a gente faz durante as visitas,
orientações, intervenção junto aos órgãos, né, instituições, para que essas condições sejam garantidas para os assistentes sociais, tá? Nós temos a dimensão político-pedagógicas, né, que são a adoção de procedimentos técnicos políticos de orientação e politização da categoria, né? Porque às vezes a gente faz um evento, a gente sabe que tem diversos fatores, mas poucas pessoas participam. Então é importante também no sentido da capacitação continuada, capacitação permanente. Então a gente faz esses eventos, né, justamente pensando nisso, né, trazer para a categoria as discussões mais recentes sobre cada tema, né, um assistente social que pode trabalhar, um profissional, no caso, que pode trabalhar em diversos locais, então a gente tem um acúmulo, né, em diversas políticas sociais, várias coisas, às vezes a gente está na saúde, mas na saúde a gente recebe diversos demandas que tem a ver, né, tem interface com outras políticas, então a gente precisa saber um pouquinho o que está acontecendo na Previdência, né, no Judiciário, algo nesse sentido. Então é importante essa capacitação e essa dimensão político-pedagógica também em defesa da nossa profissão, em defesa das nossas competências, atribuições privativas, que também estão sendo bastante atacadas, né, querem que a gente realize em outras funções, sem ser a nossa função mesmo, que está na nossa lei de regulamentação, né, que são as competências e atribuições privativas. Tá? E a dimensão normativa e disciplinadora, né, no sentido de que os nossos parâmetros normativos jurídicos, eles sejam respeitados, sejam garantidos. Nós temos um código de ética, né, que traz princípios norteadores ao nosso trabalho. Nós temos no código de ética as relações com os usuários, as relações com a instituição empregadora, a relação com os colegas de trabalho. Então, tudo isso a gente tem que seguir no dia a dia, né? Não é uma opção, nós temos que seguir, porque é a nossa profissão, né? Então, a gente tem que defender a nossa profissão e aquilo ali vai orientar, né? E, de repente, infelizmente, a pessoa pode passar por um processo ético porque violou o código de ética, tá? Então, é importante conhecer também todos esses instrumentais que a gente tem no dia a dia, tá? Além disso, né, a política nacional, ela é dividida em eixos, né? Nós temos 4 eixos, diretrizes, são 5 diretrizes, e objetivos, tá? Objetivos também são 6. Então, eu vou ler rapidinho aqui, né, que esses eixos, diretrizes, né, e objetivos, eles estruturam justamente a Política Nacional de Fiscalização e as ações que a gente desenvolve no âmbito dos CREs, tá? Então, eixos: potencialização da ação fiscalizadora para valorizar, defender, fortalecer e publicizar a profissão, que é o que eu venho falando, né, essa importância. A capacitação técnica e política dos agentes fiscais e demais membros das COFs para o exercício da orientação e fiscalização, né? Então, a cada 2 anos, ou dependendo do que for estratégico, o Cefes realiza eventos de capacitação, e os CREs também, quando necessário, a gente está participando de capacitação, tá? Articulação programática entre Cefes, CREs, ABEPS, INES, unidades de ensino e representação locais de estudantes, né? Essa articulação da categoria de todos esses membros é importante. A inserção do conjunto Cefes-CREs na luta em defesa da ampliação e garantia dos direitos, das políticas sociais e da democracia na direção de uma sociedade igualitária. Então, se vocês olharem os sites dos CREs, do Cefes, sempre tem notícias sobre a participação do conjunto, né, de representantes em fóruns dos trabalhadores, né, em outros conselhos de direitos, em defesa das políticas sociais, tá? E de direitos também. As diretrizes, né? Então, nós temos 4 diretrizes, tá? Então, consolidação do projeto político profissional em articulação com a ABEPS e a ENES no âmbito da categoria, né? A formação profissional é muito importante, principalmente nos tempos atuais, né? Fortalecimento das lutas sociais políticas, sociopolíticas no campo democrático popular e da defesa de direitos da democracia. Aprimoramento dos processos de orientação e fiscalização do exercício profissional do assistente social mediante qualificação técnico-política continuada, né?
Aprofundamento do debate sobre a formação e exercício profissional para a construção de estratégias que valorizem e defendam a profissão e a consolidação da imagem da profissão vinculada aos compromissos com a classe trabalhadora e os movimentos sociais. Então, também as campanhas do Dia do Assistente Social, se vocês já repararam, sempre está voltada para os usuários, né, a classe trabalhadora, que são os usuários que são atendidos pelos assistentes sociais em seus diversos locais de trabalho, né, e também para o assistente social, né. Então, esse ano nós tivemos falando sobre a importância do assistente social na defesa dos direitos, né, dos usuários nos diversos locais de trabalho. Então, a capacitação continuada é muito importante para o profissional, né? Porque são diversos desafios nos nossos locais de trabalho, cada dia uma demanda nova, são novas atribuições que querem que a gente faça e não tem nenhum conhecimento do que é o serviço social, que tem uma legislação que rege a profissão. Acho que qualquer pessoa pode fazer aquela atividade, não é assim, né? Então, a gente tem que realmente lutar por essa defesa, lutar junto do CRES, participar das atividades, porque isso fortalece, né? E quando a gente está unido, fortalecido, a gente consegue mais benefícios, digamos assim, direitos garantidos, né? São muitas lutas que nós temos que travar no dia a dia, tá? Então, o próximo são os objetivos, tá? Já finalizando. Então, os objetivos também, os principais objetivos da política, né, de nacional de fiscalização. Então, direcionar a ação fiscalizadora dos CREs na perspectiva da consolidação do projeto político do serviço social, conforme os princípios do Código de Ética Profissional, tá? 2. Nortear o exercício da fiscalização da profissão de serviço social, tendo em vista a garantia e qualidade dos serviços profissionais prestados à população usuária. Então, como eu já falei, tudo que a gente faz na visita é essa verificação, né? Essa defesa. Então, são várias formas de mediar até conseguir que o profissional tenha garantido um local de trabalho mais adequado, né? Então, 3. Estabelecer estratégias que possibilitem a garantia da fiscalização consoante as exigências da profissão e da sociedade. 4. Articular a ação de fiscalização da COF com as lutas políticas gerais assumidas pela categoria e pelos movimentos sociais, na perspectiva da defesa das políticas públicas e da garantia dos direitos sociais. 5. Sistematizar as ações que permitam a articulação da fiscalização do exercício profissional ao processo de identificação e legitimação do serviço social junto à sociedade. E 6, né, potencializar o processo de publicização da direção social da profissão, a fim de permitir que a ação legitimadora e fiscalizadora do serviço social possa ser ampliada também aos usuários e ao conjunto da sociedade. Então, aqui finaliza, né, a Política Nacional de Fiscalização e também a resolução de modo geral, né? Então, como eu falei para vocês, as nossas ações no âmbito do conjunto Cefes-CRES ou do CRES mesmo, não é feita de qualquer forma, né? Nós temos que seguir essas orientações, né, de modo geral, no âmbito a nível de Brasil, né? E sempre na defesa da profissão, defesa das normativas da profissão, né? E também da qualidade dos serviços aos usuários do serviço social. Então, tudo isso é pensado no nosso trabalho no dia a dia, né? Quais são os locais que a gente deve fiscalizar agora, fazer visita de rotina, ou então uma visita de verificação de denúncia porque a gente recebeu uma denúncia. Então, são várias ações, são pensados quais são os seminários que a gente deve realizar. Infelizmente, a gente não consegue abarcar tudo, né? Não conseguimos. Mas, dentre as nossas possibilidades e condições, a gente faz tudo o que é necessário, né, para garantir esses eixos, essas diretrizes, objetivos, né, da Política Nacional de Fiscalização. Se vocês olharem também as nossas redes sociais, todas as nossas ações, né, que a gente realiza estão divulgadas, né, para que a categoria tenha acesso a essas ações e ficar por dentro de tudo que é feito pelo CRES, tá? Então é isso, né? Até uma próxima. Obrigada por assistir, tá? Um abraço.